Bom, como vocês estão vendo esse vídeo aí, já está um pouco depois da classificação heróica do Corinthians, do jeito Corinthians, sobre o Cruzeiro na Neoquímica Arena, um jogo que matou demais o torcedor corintiano, o coração de muitos pararam e voltaram, né? Minha namorada estava em casa, aqui em casa, e eu precisei levar ela até o ponto e depois eu decidi esperar o jogo do Vasco e Fluminense terminar para saber aí quem é o nosso adversário na quarta-feira na final e fazer uma projeção logo após a análise do jogo de hoje. Tá bom? Eu sou o João Vitor, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos ao canal Tu És Orgulho, espero que todos vocês estejam bem. Torcedor amigo, torcedor corintiano, amiga, torcedora corintiana, vocês, torcedores do clube, sejam todos bem-vindos. E é isso. Eu acho que hoje foi o típico de jogo que o corintiano sofre, mas ele, depois que ele passa por essa prova de corintianismo, é uma história que fica para contar, né? Daqui uns 10 anos a gente vai ficar contando para nossos filhos, e daqui uns 30 anos para nossos netos, dependendo, de como o Corinthians classificou para a final da Copa do Brasil de 2025. O time que era tratado como o time mais pereba no modo da fala das semifinais, o time mais limitado, né? A zebra. Na verdade, os dois times que foram tratados como zebra desde que chegaram na semifinal foram Corinthians e Vasco. E no final os dois classificaram de maneira heróica nos pênaltis. Mas falando pela nossa ótica, foi muito mais sofrido, né? Você abre uma vantagem fora de casa por 1-0, você chega bem, uma vantagem boa em casa, e aí você vê a vantagem sumir logo no primeiro tempo, depois de uma blitz do Cruzeiro com defesas do Hugo Souza, boas finalizações, tiradas em cima, praticamente em cima da linha do Gustavo Henrique, o time rebatendo, não conseguindo contra-atacar de maneira efetiva, de maneira como eu posso dizer, de maneira que machucasse o goleiro Cássio do Cruzeiro. Mas o Corinthians, de repente, as poucas investidas não existia mais, então era só um Cruzeiro atacando, era um ataque contra a defesa, o Corinthians se defendendo, e aí depois de boas defesas do Hugo Souza, um levantamento, o Mateuzinho chega atrasado, o Arroio de novo, o Arroio faz o gol de cabeça, sumindo com a vantagem do Corinthians construída no jogo de ida na casa do Cruzeiro. Deu uma murchada, porque a gente fica baqueado, né? Eu de casa fiquei baqueado, imagina quem estava na Neoquímica Arena, mas deu uma murchada, continuei acreditando, mas dá uma murchada, você fica um pouco assim, caraca, como é que pode, mano? No final do primeiro tempo, era para virar o primeiro tempo com a vantagem, e aí toma um gol logo no final, depois toma um contra-ataque, quase saiu do segundo gol do Cruzeiro. E aí você fala, o Dorival vai ter que mexer. Agora não tem mais vantagem. E aí vem Galo e Ranieri, que foram importantes para a retomada do Corinthians, mas não em primeiro instante. O segundo tempo o Cruzeiro volta melhor. E aí num belo passe, num contra-ataque, o Mateuzinho quase deixou o Caio Jorge impedido, mas ele ficou na linha. O Caio Jorge sai na cara do Hugo, toca pro Arroio, mais uma vez o Arroio faz o gol dele pelo Cruzeiro contra o Corinthians. E aí a gente fica como? Dá uma murchada mais ainda. Já tava com a bola bem baixa e a gente toma um segundo gol que desanima. A gente não desacredita, o corintiano nunca desacredita, mas que desanima. A gente fica baqueado, a gente sente o baque, mas a gente continua acreditando. O Corinthians imediatamente continuou cantando. O gol do Arroio saiu aos 50 do segundo tempo. O segundo gol dele. E aí tá o pulo do gato pra mim. O Corinthians só conseguiu voltar pro jogo porque fez o gol em seguida. Aos 55 o Garro cruza no segundo pau, o Ramalho cabeceia para trás, o Cássio sai mal e o Bidu de cabeça pertinho da trave, ela raspa na trave e sai o gol do Bidu. Lei do ex, nunca falha de um lateral. Matheus Bidu, que estava fazendo um jogo discreto no primeiro tempo, mas um bom jogo no segundo. E aí ele só cresce depois do gol. E o Corinthians amassou o Cruzeiro no segundo tempo.
Depois o Corinthians amassou o Cruzeiro no segundo tempo. Foi bola na trave do Bidu de bicicleta, depois uma bola na trave do Bidon. O Cássio fez uma defesaça no chute do Memphis, para você ver o recurso de um goleiro técnico, né? No chute do Memphis, se o Cássio vai com a mão em pé, reta, ele toma o gol. Porque o Memphis bate forte, a bola faz um pombo sem asa curto e cai rápido na frente dele. O Cássio inteligentemente dá um soco pro chão. Ela indo pro chão, ela pega a velocidade pelo vento, né? Pra lateral. E ele faz uma ótima defesa no chute do Memphis. Logo em seguida, ele sai errado, o Cássio, com o pé. O Garro pega a bola, acha o Yuri não consegue finalizar. Depois de um tempo a bola sobra pro Yuri, o Garro de novo, o Garro bate de primeira. Ajeita com a esquerda, na verdade, bate forte. O Cássio faz outra excelente defesa. Corinthians melhor no jogo, né? Corinthians muito melhor no jogo. Depois o Garro quase finaliza de meia distância para fazer o gol. O Corinthians chegou. Depois que voltou pro jogo com o gol do Bidu. Mas aí o Corinthians cansa. Aí vem Vitinho, não tem muito o que fazer. E o Dorival foi pensando nos pênaltis. Então ele manteve o Yuri, ele manteve o Memphis, ele deixou o Garro e tirou o Maicon, que é um batedor de pênalti. E aí ele coloca o Vitinho no lugar do Maicon. Lembrando que no segundo tempo o Ranieri vem pro lugar do Martinez e o Garro pro lugar do Carrilho. Então a gente não tinha o Carrilho para bater pênalti. Né? Não sei se ele é um batedor, mas ele nunca teve a oportunidade de bater, mas a gente perde o Carrilho no segundo tempo por substituição, porque precisava mexer. E aí é coisa de maluco. O Corinthians pensa nos pênaltis, mantém os seus melhores batedores de aproveitamento, Yuri, Memphis, Garro. E o primeiro a bater pelo Cruzeiro é o Matheus Pereira, que é um dos batedores dele. E o nosso melhor batedor, o Yuri, perde. Não vou crucificar hoje ninguém aqui. É porque eu fico pensando na cabeça do treinador, né? Ele deixa o Yuri até o final, não porque o Yuri estava fazendo uma partida brilhante, e sim porque o Yuri fez uma partida de briga, de entrega, se entregou, como sempre, correndo na raça. Porém, o Yuri ficou muito pelos pênaltis. E ele erra o primeiro. Então, e bateu mal. Conhecendo o Cássio, não pode bater meia altura, não pode entregar que você vai virar o pé. O Cássio é um goleiro estudioso, sempre foi. E aí ele pega o pênalti do Yuri. Claramente o estilo de pênalti que o Cássio gosta de pegar. E aí começa a desandar a maionese ali logo de cara, né? Depois o Cruzeiro faz o gol, 2-1, 2-0. O Memphis faz o dele, 2-1. Depois o Cruzeiro faz o 3-1. O Garro faz o segundo gol. Depois tem o pênalti, o quarto pênalti do Cruzeiro. E aí o Vitinho, que o último pênalti que eu lembro do Vitinho batendo foi aquele que ele perdeu contra o Galo na Recopa de 2023, se eu não estiver errado, contra o Galo. Lá na Mané Garrincha, o Vitinho fez. E aí chegou o Gabigol, que entrou exatamente para isso, que no jogo contra o Santos, a última rodada do Campeonato Brasileiro, ele falou assim que ele fez um gol impedido. Depois da entrevista pro André Balada, né? O nada saudoso André Balada, falou do gol impedido, e o Gabigol falou, né? Tava um ombro à frente, aí o André falou sim. Aí ele falou, tá guardado pra final então. Ou seja, ele já tinha descartado o Corinthians naquele momento. Então, como eu sempre falo aqui, a prepotência precede a queda. A prepotência precede a queda. O Gabigol entra para bater o pênalti, do jeito que ele bate. O Hugo, mais uma vez, o Hugo não pega os 4 primeiros pênaltis, mas o quinto ele pega. Foi assim contra o Bragantino. Então, mais uma vez, o Hugo se consagrou. Um monstro que ele é. O Hugo, ele não é só o cara que está substituindo o Cássio no Corinthians. Ele é o cara que pode sim se manter no Corinthians e que, se quiser cravar o seu nome na história, que já está sendo cravado como o terceiro ou quarto, se não me engano, o maior pegador de pênaltis da história do clube, se ele se manter, ele pode sim superar. Eu não sei se ele vai superar títulos, porque claro que a gente olha muito para a gestão do clube, mas números de jogos, de pênaltis defendidos, ele pode sim superar o Cássio. E ele pega mais um pênalti. Corinthians de volta no jogo, mas ainda tinha o Gustavo Henrique. Na hora, eu vou ser sincero, fiquei puto. Quando você vê zagueiro batendo o quinto pênalti, você fica puto.
a gente não vê treino, a gente não sabe quem tá com o melhor aproveitamento na semana, a gente fica puto. Eu fiquei revoltado quando eu vi o Gustavo. Sabendo que tinha Bidu, sabendo que tinha Mateuzinho, sabendo que tinha Ranieri, tinha o Bidon ainda, que ia bater depois, mas tinha o Bidon, e foi o Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique, ele olhou pra mim assim, ó, provavelmente, deu 2 tapas na minha cara e falou, cala a boca e acredita. Ele bateu o melhor pênalti do jogo. O melhor pênalti das cobranças. No cantinho, mas aquele cantinho mesmo, que a bola beija a parede assim, faz até um barulho assim, faz até um barulho, de tão lindo que foi. O melhor pênalti do jogo, das cobranças. Então o Gustavo, que pra mim, independente do que vai acontecer na final, e se Deus quiser que o Corinthians seja campeão depois de muito tempo, desde 2009, o Gustavo pra mim é o melhor jogador do Corinthians no ano. A regularidade, o que esse cara tá fazendo, e ele bate o pênalti, ele vai pra torcida, ele incendeia a torcida. Lembrando que os pênaltis foram cobrados do lado da Gaviões, das organizadas. E o Gustavo Henrique, ele incendeia a torcida. Ele incendeia. Ele joga a mão pra cima, vamos, caralho, não desacredita. Porra, ele deixa a gente vivaço. Ali o Corinthians ganhou a classificação. Ali o Corinthians saiu vitorioso. Quando você chama a torcida a seu favor dessa maneira, quando você se entrega de corpo e alma e você chama a torcida pra se mobilizar por você, pelo seu clube. Gustavo, que é um líder, é um capitão pra mim, embora ele não tenha faixa, ele é um verdadeiro líder. Já era. Depois vem o Wallace e o Hugo pega mais um. Volto a repetir. Mais uma vez, o Hugo não pega as 4 primeiras cobranças, mas ele pega a 5ª e a primeira alternada. Foi isso contra o Bragantino, ele pega a 4ª, a 5ª e a 6ª, mas não precisou da 6ª. Porque o Hugo pega o pênalti do Wallace, e aí o peso de decidir cai no menino de 19 anos. Um menino de 19 anos, chamado Breno Bidon. Que eu sim posso falar aqui que sou um dos caras que mais defendeu o Breno Bidon desde que ele subiu pro profissional. E critiquei também, porque assim que você sobe pro profissional, você precisa ser cobrado. Mas você precisa também ser apoiado. Embora eu ache que o Bidon, como volante, ele não dá certo porque ele não tem uma boa marcação, e é normal pela característica dele, ele é um menino franzino ainda, ele é uma joia, ele é um talento. E ele pega a bola de frente pro Cássio, o maior clube da história que ele está vestindo a camisa. Ele dá de frente pro Cássio. O segundo maior campeão de tudo, o maior ídolo da história do clube, 702 jogos, um gigante, 33 pênaltis, se eu não me engano, defendido pelo Corinthians. Aquele cara ali, ó. Aquele cara lá, que decidiu contra o Vasco, que decidiu contra o Santos, que decidiu contra o Boca Juniors, que se decidiu contra o Chelsea. Aquele cara era o goleiro que o Bidon estava de frente. E o Bidon vem com personalidade, bate chapado, no canto que não é de sua confiança, porque um canhoto normalmente é um bate cruzado. Ele bate aberto, faz o gol e sai para o abraço. O Bidon é um menino que a gente tem que olhar com muito carinho. Tem que ser cobrado sim como qualquer jogador, mas tem que olhar pro Bidon e falar, esse menino aqui é cria do terrão. Pode não ter o terrão em si, mas a simbologia do terrão ainda existe. E esse menino a gente tem que olhar com carinho. A gente vai ficar bravo com ele quando ele errar um passe em algum jogo, normal. O torcedor é passional, a gente vai ficar bravo. Mas precisamos olhar com carinho. Esse menino aqui tem muita personalidade. Ele não sente jogo grande. O Bidon não sente jogo grande. Ele pega a bola de costas, vem 3 caras adversários, ele pisa na bola, ele olha, ele observa, ele mapeia o campo. Esse menino é uma joia. E o nosso goleiro, se alguém tinha dúvida, hoje, olhando pela ótica da seleção brasileira, ele cravou seu nome na Copa hoje. Teremos um gostoso na seleção ano que vem. Mas hoje, ele pode sim se tornar um dos goleiros mais importantes da história do clube. Ele pode colocar o Corinthians de novo como campeão da Copa do Brasil, seu 4º título. Ele pode ganhar o seu 2º título pelo Corinthians esse ano. Claro, a luz do meu
Inglete acabou aqui, desconectou, não sei porquê, mas desculpa, tá? Mas ele pode ganhar seu segundo título esse ano, ele pode fazer história. Mas claro, não tem nada a ganhar ainda. Quarta-feira tem uma equipe que também foi desrespeitada durante as semanas antes dos jogos contra o Fluminense, como o Corinthians foi. Mas cara, a classificação de hoje mostra como o Corinthians está mobilizado e como o Corinthians é diferente. Como o corintiano, ele sofre, mano. Ele sofre, mas ele merece sorrir, cara. O corintiano merece sorrir. Pelo menos uma vez aí, nesse ano tão turbulento, nesse caos que tá, o corintiano merece sorrir. Se Deus quiser, a gente vai sorrir esse ano ainda. O Paulista a gente ficou muito feliz, mas depois a gente vê eliminações em Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americano, um brasileiro patético. Então vamos tentar terminar o ano sorrindo. Não me interessa se o Corinthians ganhar ele vai ser o melhor paulista do ano, não me interessa. Eu quero sorrir, eu quero ver o clube que eu amo se reerguer. Eu quero ver o Corinthians campeão. Pés no chão. Tem 2 jogos ainda. 2 jogos na final entre Corinthians e Vasco. 2 times que não vencem há muito tempo a Copa do Brasil. 2 times que, por mais gestões, foram muito machucados. E estão respirando por aparelhos. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir ser campeão. Vai Corinthians, e tem que ser do jeito que é. Porque Corinthians é assim. Valeu, falou. Fui. Até quarta.